Santo Antônio faz achar bens perdidos, retirado do livro Vida e Milagres de Santo Antônio, do padre Fernando Tomás de Brito. Santo Antônio é um exímio protetor dos fiéis em todo tipo de necessidades e tem um especial patrocínio em relação às pessoas que perderam seus bens e desejam recuperá-los. Para isso, vamos contar 5 histórias que Santo Antônio fez achar os bens perdidos. Primeira história. Em uma das ocasiões em que se abriu empado a um cofre contendo as relíquias do santo, o conde Jacome de Coalto segurava uma das chaves. A condessa, sua esposa, que estava doente, lhe havia entregue 2 preciosos anéis com diamantes que tinham muito valor, recomendando ao conde que tomasse muito cuidado com eles e tocasse esses anéis nas relíquias de Santo Antônio. Mas aconteceu por infelicidade que o conde Jacome perdeu um dos anéis e, por mais que fizesse o esforço, não conseguia recuperá-lo. O guardião do convento lhe recomendou que rezasse o responso de Santo Antônio para achar o anel. O conde retornou à sua casa muito contrariado por ter pedido a joia da condessa. Mas qual não foi sua admiração quando encontrou o anel perdido junto à janela de sua casa? Contou então à esposa o ocorrido e ambos acreditaram que Santo Antônio fizera uma intervenção milagrosa. Dando por isso os condes muitas graças, fizeram ação de graças a Santo Antônio por ter recuperado o bem perdido. Segundo exemplo, Dom Inácio Marrinque, bispo de Córdoba, muito devoto de Santo Antônio, possuía um anel que estimava grandemente. Certo dia, notou a falta do anel. Ou ele tinha perdido, ou alguém tinha furtado o anel. Passou-se muito tempo sem que o anel aparecesse. Um dia estava o bispo à mesa com alguns senhores, seus parentes, quando casualmente se falou no poder de Santo Antônio para encontrar bens perdidos. Disse então o bispo: tenho recebido grandes favores de Santo Antônio, mas ele ainda não ouviu as súplicas que lhe tenho feito para achar o anel que perdi. Mal tinha acabado de proferir essas palavras quando o anel desaparecido caiu no meio da mesa, à vista de todos, sem que ninguém soubesse explicar de onde vinha. Terceiro exemplo. Estava saindo de Tolosa o bispo Dom Frei Ambrósio Catarino, grande escritor, e levava na bagagem muitos papéis. Entre eles tinha um livro intitulado A Glória dos Santos. Já tinha caminhado dezenas de quilômetros quando notou que haviam caído no caminho 3 escritos preciosos que tinham dado muito trabalho. Com enorme tristeza, refez o caminho para ver se encontrava os seus 3 preciosos escritos. Mas foi tudo em vão. Lembrou-se então de Santo Antônio e dirigiu a ele uma prece fervorosa, prometendo que, se encontrasse o que perdera, acrescentaria ao livro A Glória dos Santos a narração daquela glória de Santo Antônio. E nesse mesmo instante aproxima-se dele um desconhecido que lhe pergunta se ele não havia perdido uns papéis. E eram aqueles papéis tão desejados por esse bispo. Quarto caso. Na vila de Alcácer do Sal vivia um homem rico, um devoto que tinha o costume de todos os anos pagar as despesas da festa de Santo Antônio. Aconteceu que esse senhor certo dia foi lavar as mãos junto a um poço muito profundo que possuía em seu quintal e, num movimento desastrado, deixou cair dentro um anel pelo qual tinha muita estima. Todas as tentativas feitas para recuperá-lo foram inúteis. Confiou então o caso a Santo Antônio. Tempos depois, durante a festa de Santo Antônio, como de costume, pagava as despesas. Estava o homem dentro da igreja, assistindo à solenidade. Nisto aproximou-se dele um criado muito contente e lhe estendeu um anel. Esclareceu que tinha ido tirar água do poço e deixara nele cair o balde. Lançara então um gancho para prendê-lo e, ao puxar na ponta do gancho,
e era um anel tão bem encaixadinho que parecia ter sido posto de propósito por alguém. Santo Antônio parece ter querido demorar a devolução do anel até sua festa, para manifestar quanto lhe agradava a devoção do bom homem pela sua festa. E quinto caso, aconteceu com quem escreveu este livro que tem os testemunhos, com o padre Fernando Tomás de Brito. Ele relata: fui com alguns amigos à Ilha Comprida, no extremo sul do litoral paulista, e levava no bolso da camisa uma preciosa relíquia do Santo Lenho, numa teca de prata portuguesa que me fora dada por um sacerdote da Companhia de Jesus e de qual eu nunca me separava, dessa preciosa relíquia do Santo Lenho da cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de 2 ou 3 dias de acampamento, fomos, alguns companheiros e eu, visitar a histórica e pitoresca cidadezinha de Cananéia, numa ilha vizinha. A certa altura do passeio, ponho a mão no meu bolso e dei conta que não estava ali mais a preciosa relíquia. Eu lembrava de ter saído com ela do acampamento, mas não sabia onde poderia ter perdida. Poderia ter sido na areia da praia, durante o trajeto do automóvel, na balsa, durante a travessia do braço do mar ou durante o passeio a pé na cidade. Encontrá-la naquelas condições seria como achar agulha em palheiro. Aflitíssimo, me expus a percorrer o caminho antes, com esperanças de encontrar a relíquia. Ao mesmo tempo, invocava Santo Antônio, pedindo que a fizesse reaparecer. E graças a ele, fui encontrá-la bem no meio de uma passagem de terra batida, próximo ao centro da cidade, num local em que certissimamente muitas pessoas haviam transitado e no qual a teca de prata com facilidade seria percebida pelos passantes. Contentíssimo com o achado, retornei ao acampamento com os companheiros dando graças ao glorioso Santo Antônio e a todos contando a graça que acabara de receber. Estes são apenas cinco casos, mas quantos e quantos milagres não têm sido realizados pela intercessão de Santo Antônio para a glória de Deus e para a sua. Santo Antônio, rogai por nós e para todos aqueles que tiverem algum bem perdido, para todos aqueles que desejam encontrar algum bem, algo precioso, algo que foi perdido. Peça a intercessão de Santo Antônio. Ele não falha, ele não abandona aqueles que recorrem a ele. E é muito importante, além do pedido, a oração, o responso de Santo Antônio. Que poder, que eficácia tem o responso de Santo Antônio para achar bens perdidos. O responso de Santo Antônio estará aqui, embaixo, na descrição do vídeo. Santo Antônio, rogai por nós.